Olá, tudo bem com você? Eu sou a Fátima Batista e estou apresentando o podcast Reaprendendo a Ser Leve. Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reaprendendo a Ser Leve. E no episódio de hoje, eu quero dividir com vocês um tema que é muito importante para a nossa autoconfiança, para a nossa autoestima, que é a importância da gente valorizar a nossa história. Isso mesmo, a sua história tem valor. E aproveitando esse finalzinho de ano, onde a gente começa a fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu no nosso ano e às vezes a gente fica um pouco decepcionada, achando que deveria ter sido melhor, ou focando apenas em momentos específicos que foram difíceis, que foi necessário ali uma resiliência maior, que cobrou da gente ali uma atitude, um comportamento que doeu, que nos machucou. E a gente acaba, sem querer, claro, mas focando apenas naquele momento ruim e esquecendo que o nosso ano também teve coisas boas. A gente às vezes anula a nossa história, pontos importantes da nossa história, e só focamos naquilo que chamou mais a nossa atenção, até por uma questão de sobrevivência. Não sei se você já percebeu, mas normalmente a gente guarda muito mais as memórias, na nossa memória, os dias ruins do que os dias bons. A gente esquece com facilidade aquele dia que teve um nascer do sol maravilhoso, aquele dia que o nosso trabalho rendeu muito, aquele dia que tudo deu certo, que a gente conseguiu uma vaga na frente do lugar que a gente queria estacionar. A gente esquece daquele dia em que a gente comeu aquela comida saborosa que nos trouxe tanta alegria. A gente esquece aquele dia que a gente conseguiu ver o pôr do sol. Enfim, a gente esquece aquele dia que foi maravilhoso. Muitas vezes a gente não lembra dele, mas a gente lembra daquele dia que choveu e a gente tomou chuva, a gente lembra daquele dia que alguém que a gente confiava nos magoou. E por que a gente não consegue lembrar da parte boa, né? Isso é um mecanismo de defesa que nós temos. Então, por uma questão de sobrevivência, a gente vai sempre dar mais atenção para o lado negativo, porque é uma forma da gente aprender uma lição e não se colocar em risco de novo, né? Mas a gente precisa aprender a fazer diferente também. Então eu te convido nesse podcast comigo a olhar para a sua história, a olhar para as suas vivências, para as suas experiências, olhar para você com amor e leveza, com gentileza, e que você possa se alegrar nesse final de ano por tudo o que te aconteceu. E, mais uma vez, se você está gostando, se está fazendo sentido para você esse podcast, não esquece de curtir, compartilhar, enviar para as pessoas que também precisam, né, dessas palavras, que também precisam olhar para si mesmas com um pouco mais de gentileza, leveza e amor. E já aqui, né, já dei uma introdução legal aqui do nosso podcast desse mês, dessa semana. E para começar eu quero ler um texto para vocês. Ele é curtinho. Eu vou ler e aí a gente começa a conversar sobre o que ele pode representar para a gente. Ele diz assim: nossas histórias são mais do que uma mera sequência de eventos. São a expressão viva de quem fomos, somos e aspiramos ser. Às vezes, podemos nos sentir pequenos diante das grandes narrativas do mundo, mas é importante lembrar que até as histórias mais grandiosas são formadas por pequenos momentos. Nossa história tem um valor intrínseco, pois reflete a autenticidade da nossa jornada única. Cada lágrima derramada, cada sorriso compartilhado e cada desafio superado são tijolos que constroem a fortaleza da nossa existência. Ao reconhecermos o valor da nossa própria história, damos significado ao nosso presente e moldamos o futuro com sabedoria. Aprender com as páginas já escritas
nos capacita a enfrentar os capítulos ainda não escritos com coragem e discernimento. Somos arquitetos da nossa própria evolução, construindo pontes entre o passado, o presente e o futuro. Bonito, né? Eu gostei bastante desse texto também. E ele faz com que a gente reflita sobre isso que eu comecei ali, né, falar com você. Você pode estar pensando agora, né? Na verdade, se não está, eu peço que você pare um momento agora e que você pense. Faça uma retrospectiva aí do seu ano, da sua história, dos momentos que você viveu e preste atenção no sentimento que vem. Muitos pacientes hoje, né, algumas pessoas que eu converso, traz essa sensação, às vezes, de angústia, aquela sensação de não ter cumprido aquelas metas que a gente faz lá no começo do ano. E aí vai dando uma sensação de que a gente não está vivendo, que a gente não está realizando. Mas a gente precisa aprender, você precisa aprender a se cobrar um pouco menos. Talvez esse ano não foi um dos melhores, mas você fez o que pôde. Talvez você tenha colocado aí na sua mente que em 2023 você iria começar a cuidar mais de você. Seja com a alimentação, com a atividade física, com se priorizar. Mas por algum momento você percebe agora que você não conseguiu fazer isso. Não consegui me priorizar, não consegui cuidar de mim. Eu acredito que nós sempre temos opção. Então a primeira opção que você tem é ficar se julgando e se punindo, se culpando, e com isso provavelmente você não vai ter a vontade de recomeçar o ano que vem ou semana que vem já. Mas você tem uma outra opção, que é tentar olhar para você ou para situações e tentar entender o que te impediu. Por que você não conseguiu fazer isso? Por que você não conseguiu investir mais tempo em você? Por que você não conseguiu cuidar mais de você? O que aconteceu? E aí, a partir desse lugar, desse olhar, não de julgamento, mas um olhar de responsabilidade, você pode talvez aprender a consertar aquilo que você não fez da melhor forma. Então, talvez você não conseguiu dizer não quando deveria. Talvez você colocou a família, os filhos, o trabalho, tudo em primeiro lugar. E se for isso, você pode se comprometer a fazer diferente esse ano. Não ficar se culpando, mas olhar com um olhar mais crítico, sabe? Olhar com um olhar assim de, peraí, deixa eu ver onde eu errei. Para que você possa consertar. Porque querendo ou não, os erros, eles não são falhas, mas são oportunidades de aprendizado. E também as conquistas que nós temos durante o ano não são apenas troféus que a gente tem ali na estante. Não, mas é um marco, é algo que atesta a nossa resiliência e a nossa perseverança. Então, eu convido você nesse final de ano a fazer uma reflexão, sim, daquilo que podia ter sido melhor e não foi, mas olha com um olhar de acolhimento, um olhar de gentileza, um olhar de leveza que te traz o próximo passo. Porque a culpa de não ter feito, eu falei que ia pra academia e não fui, eu falei que ia fazer isso e não fiz, eu disse que ia me priorizar e não consegui, enfim, qualquer meta que você colocou, se você ficar só na culpa, se você ficar só na cobrança, isso não vai te dar um resultado. Porque quando a gente se culpa, a gente desanima. E a ideia não é desanimar, a ideia é perseverar. É olhar para a nossa história com carinho. E outra coisa, né? Às vezes, sabe o que acontece muito? A gente tá lá na nossa vida, na nossa rotina, fazendo o nosso melhor. E de repente a gente erra mesmo. Normal, todo mundo erra. E aí a gente apaga toda a nossa história. A gente apaga tudo aquilo de bom que a gente fez. E parece que a gente começa a se resumir apenas naquele erro. Então não, também, um erro não pode apagar todas as conquistas, as realizações que a gente teve. Ou até mesmo, o que acontece que eu sinto muitas vezes, né? Que eu percebo muitas vezes. Às vezes você está passando por um momento de insegurança, de medo,
de achar que você não é boa o bastante, de achar que você não consegue, de achar que você não vai dar conta. E você está esquecendo que a sua história mostra o contrário. Você está esquecendo que a sua história conta a história de uma mulher que superou obstáculos, que venceu, que cresceu, que se esforçou, que chegou aonde está, não por acaso, mas porque merece. Aí você, sei lá, acontece alguma coisa, algum término de relacionamento, e aí você fica, também eu não dou certo com ninguém, mas por que eu fiz isso? E você começa a se culpar quando na verdade você fez o melhor que podia com os recursos que você tinha. E aí você começa a anular todas as qualidades, todas as partes boas que você tem por uma coisa que você está classificando como se fosse um erro. Ou quando alguém também te dá um feedback negativo. Não estou dizendo que a gente tem que fingir que a gente é perfeito o tempo todo. Não, como eu falei, às vezes você vai ter que olhar para o seu erro, para a sua falha, mas não como algo pejorativo, não como algo destrutivo, que destrói toda a sua personalidade, não, mas como uma oportunidade de olhar para uma coisa que precisa ser melhorada. Então, digamos que, sei lá, o meu chefe ou alguém me pontua que eu sou desorganizada. Eu tenho duas opções. Ou realmente eu vou ficar bravo com a pessoa, ou vou me sentir realmente desorganizada, eu vou colocar ali em xeque as minhas capacidades, ou eu vou olhar para aquilo e analisar e pensar, como que eu melhoro isso? Ou vamos pensar em uma outra coisa. Você está se sentindo insegura. Você tá se sentindo insegura, você está se sentindo inferior, você não está se sentindo bem com você mesma, a autoestima não está legal. Tem pessoas que começam a se afundar nesse sentimento, na verdade mergulham nesse sentimento e se perdem totalmente. O que a gente precisa aprender a fazer? A olhar para esse sentimento, sim, estou me sentindo dessa forma, é real, tá doendo, incomoda. Só que eu preciso também olhar para a minha história e começar a lembrar, mas teve esse momento que eu fui muito bem. Teve esse momento que eu me superei. Teve esse momento que, olha onde eu cheguei. E com isso você vai trabalhar a sua insegurança, a sua autoconfiança, de dentro para fora, lembrando quem você é. E talvez você tenha que melhorar sim alguns pontos. Caramba, é verdade, olha, eu não tô me cuidando mais como antes. Então eu vou me cuidar. Porque é por isso também, né, que eu estou me sentindo assim. Eu estou priorizando muito o outro e não estou me priorizando. Então o que eu faço? Deixa eu começar a mudar isso aqui, vou me priorizar também. Então, existem sentimentos, situações que nós estamos vivenciando que podem ser mudados tanto de dentro para fora, quando eu lembro quem eu sou, como também de fora para dentro. Então vou me cuidar mais. Então, até uma coisa que é interessante, né? Uma das coisas que mostram que você está ou não com uma boa autoestima, que você está feliz ou não, que você está conectada com você ou não, é o tempo que você demora para se vestir, por exemplo. Às vezes você acorda de manhã, a primeira roupa que você vê lá você coloca. Tudo bem, pode ser uma questão de estilo, não estou julgando isso, mas boa parte das vezes que você faz isso, que você não tem ânimo para fazer uma coisa legal no seu cabelo, para escolher uma roupa que você gosta, para se sentir bem com você mesma, geralmente não ter esse ânimo é um sinal de que você não está se amando bastante. Porque eu tenho certeza que a roupa do seu filho sai perfeita, a roupa do seu marido sai perfeito, o trabalho que você realiza para o outro é perfeito, mas e você? Você precisa aprender que ter tempo para cuidar de você é essencial. É essencial. Ter tempo para cuidar de você é importante. E tudo isso a gente consegue resgatar lembrando da nossa história. E pode ser também que a sua história de vida tenha sido muito difícil. E eu também compartilho disso aqui com vocês. A minha vida nunca foi tão fácil. Tive que superar muita coisa. Algumas pessoas que estão ouvindo esse podcast sabem disso. Sabem do que eu tô falando. Então, eu também tive coisas para superar. Eu saí de um lugar que não me fazia bem para um lugar que está me fazendo bem.
Mas não é fácil esse processo, mas eu precisei olhar para as minhas fraquezas, assim, olhar para aquilo que não estava legal e tentar buscar forma de melhorar. E é isso que eu estou tentando mostrar para você. A sua história pode ter sido difícil, sim, mas olha onde você está. Você superou. E o mais interessante, o mais legal, nós somos os arquitetos da nossa própria história. Então a nossa história não acabou. Existem, né, páginas em branco que precisam ser preenchidas. E o mais importante do que do nosso passado é o nosso futuro. Como que você quer escrever o seu futuro? Como que você quer que seja o seu futuro? É você que vai realizar isso, é você que vai concretizar. É você que vai colocar os seus planos ali no papel. A nossa história, existe sim as folhas que já foram escritas, que servem como base pra gente, sim. Mas existe também um capítulo novo que pode ser escrito. E é você que determina como será. É você. Nós temos esse poder através do autoconhecimento, através da autoaceitação, através do amor próprio, através dos passos que a gente precisa dar também. Mas a nossa história ainda não acabou, né? A nossa vida é um tesouro, uma fonte inesgotável de ensinamentos valiosos. Então a nossa história, ela é muito importante, porque é da onde a gente veio. Mas o nosso futuro ainda está sendo escrito, o nosso presente está sendo escrito. Eu tive uma experiência esses dias atrás, né? Eu estava acordando e já pegava o celular e ficava ali olhando. Até porque vocês sabem, né? Eu tô com o Instagram novo. E aí eu tava postando algumas coisas, tava olhando e me inspirando e tentando ver o que eu ia fazer. Então eu chegava, acordava de manhã e já comecei a mexer no celular. Só que eu percebi que isso me trazia uma ansiedade muito grande de meu dia inteiro. Então o que eu comecei a fazer, né? Eu comprei um livro que aí tem... A cada dia você lê uma parte, você faz uma meditação, enfim... E aí eu comecei a fazer isso de manhã, de novo, eu acordo de manhã, pego o meu livro, leio, tenho o meu momento comigo ali, meu momento com a minha espiritualidade, tenho esse momento comigo, e a partir daí o meu dia começa. Então, eu comecei a fazer isso porque eu comecei a perceber que eu estava perdendo a minha qualidade de vida. E não que eu seja exemplo para ninguém, a ideia não é essa. Mas a ideia é trazer para você ferramentas de como sair, às vezes, de um lugar que não está te fazendo bem. Às vezes pode ser o lugar, pode ser os seus pensamentos. A gente precisa aprender a controlar nossos pensamentos também. Teve na internet esses dias atrás uma moça falando, né, que os nossos pensamentos é como um cavalo selvagem e a gente precisa aprender a domar. Porque, querendo ou não, a gente tem sim a nossa história, que é muito valiosa, porque ela nos dá base, ela nos dá a força que a gente precisa, ela nos ensina o caminho muitas vezes, só que eu vou construindo esse caminho, eu vou criando um novo capítulo, eu, com coragem, com discernimento, porque você precisa lembrar que você é o arquiteto da sua própria evolução. Você é o arquiteto da sua própria evolução. Então, nesse ano, né, a gente está chegando perto do Natal, Ano Novo, dá essa nostalgia, dá essa sensação de retrospectiva. Faça uma retrospectiva sim, mas faça uma retrospectiva fidedigna, real. Uma que mostre realmente quem você é. Lembra também dos momentos bons. Não é para fingir que foi tudo bom, a gente sabe que tem dias ruins também. Mas foca também nos dias bons, aprende com os dias difíceis. Cada ensinamento aprendido, cada desafio superado, cada conquista alcançada vai contribuir para a sua existência. Vai contribuir para quem você quer ser. E até mesmo, né, quando você mudar de
sei lá, às vezes a gente sente vontade de mudar de região, mudar de profissão, mudar, né? Quando você sentir essa vontade, você vai inteiro, porque você não tá deixando pedaços para trás da sua história, você tá levando junto. Porque a nossa história vale ouro, vale muito. Então faça essa retrospectiva esse ano, mas também traga esses momentos bons que você vivenciou, traga também o aprendizado, a superação, as conquistas. Se alegre pela sua história, por mais difícil que tenha sido, porque é a sua história. E a gente não tem que ter vergonha da nossa história. A gente tem que aprender, porque a nossa história é quem somos. E pegue uma caneta bem bonita aí, um caderno, e escreva o seu futuro. Está nas suas mãos. Você é o escritor da sua história. Não deixe ninguém escrever por você. Assuma essa responsabilidade. Mude o que tem que mudar, melhore o que tem que mudar, mas também aceite quem você é. Traga leveza para o seu dia, traga leveza para a sua vida. Se ame mais, se perdoe mais, evolua, cresça, mude. Enfim, esse é o podcast de hoje, é o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você. E logo, logo a gente vai ter mais um episódio ainda esse ano, para encerrar o ano. E mais uma vez, se você está gostando, peço que você compartilhe, que você curta. E também lá no meu Instagram, fatimabatista.psi, você pode me mandar um direct se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dica, algum tema que você queira ouvir. É só ir lá no meu Instagram, Fátima Batista, Fátima sem o i, tá? fatimabatista.psi. Lá no Instagram, manda uma mensagem para mim no direct que eu vou ter muito prazer em te responder, tá bom? Obrigada, gente, pela atenção de vocês. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Não sei o horário que você está ouvindo esse podcast, mas te desejo tudo de bom e não perca o próximo episódio, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da gente criar as nossas metas, pensar nos nossos sonhos aí pro próximo ano, tá ok? Um beijo grande, até o próximo.